Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e das falsas aparições marianas. E falando em falsa aparição mariana, é claro que eu tenho que falar da famosa aparição aqui do Brasil, a mais famosa, a aparição de Anguera, que não tem nada a ver com a Virgem Maria, a bem-aventurada por todas as gerações. E hoje, gente, o vidente de Anguera, ele claramente disse que a Bíblia está errada, a Bíblia mente, e que vários teólogos católicos corroboram com essa ideia. Eu, sinceramente, eu estou pasmado, mas eu quero o nome desses teólogos, porque automaticamente estão todos excomungados. Todos excomungados, tá? Vamos ver esse absurdo depois da vinheta. É isso aí, minha gente. Quando eu falo que Anguera tem o seu próprio magistério, vocês não acreditam. Que Anguera jogou no lixo as Sagradas Escrituras, o Santo Magistério, a Sagrada Tradição, o Catecismo. Realmente tem angueriano falando que não. Prestem atenção nisso daqui, prestem atenção nesse vídeo do dia de hoje, dia 19/1 de 2025. Observem as palavras do vidente de Anguera. Hoje, na nossa catequese, quando eu vi o evangelho de hoje, digo, bom, né, vamos por aqui. Trata-se do milagre, de um dos milagres realizados por Jesus, né? O evangelho diz que foi o primeiro milagre de Jesus, não significando, claro, que Jesus passou 30 anos. Existem teólogos, e muitos teólogos na Igreja Católica, que eles acreditam que mesmo o evangelho chamando, né, primeiro milagre, não significa que Jesus não tinha feito outros milagres anteriormente. Óbvio que ele fez. E Nossa Senhora disse aqui em Anguera, para mim, que só lá no Egito foram mais de 200 milagres. E bote fé que a gente vai saber um por um, com a graça de Deus, que ela conte tudinho, dando nome a todos os que foram curados e quais eram os problemas. Vamos esperar. Gente, isso aqui é o cúmulo. Isso aqui é o cúmulo. Sério. Você que é angueriano, eu sei que você está passando vergonha agora. Amanhã vai estar lá a militância toda tentando justificar mais estas palavras e mais uma catequese do seu Pedro Regis, que segundo a Arquidiocese de Feira de Santana, assinada, né, uma carta pastoral assinada pelo Dom Zanoni, essas catequeses causam confusão e desorientamento na cabeça dos católicos. É claro que amanhã a militância vai estar lá passando pano, desconversando, falando que não é bem assim, né? Matando um leão por dia é duro ser angueriano, gente. É duro ser angueriano. Tem que matar um leão por dia. É o Pedro Regis fazendo a catequese no dia e os cabras matando um leão no outro. Isso aqui é o cúmulo. Isso aqui é o cúmulo. Ele está afirmando que a Bíblia diz o que não diz. Vocês entenderam, gente? Eu vou passar o vídeo de novo. A Bíblia diz o que não diz, ou seja, está errado e mente. E ainda tem teólogos católicos que eu preciso dos nomes. Eu quero os nomes desses teólogos aqui. Todos estão excomungados. Todos. Que corroboram com a ideia que a Bíblia diz o que não diz. Mais uma vez, eu vou passar o vídeo. Hoje, na nossa catequese, quando eu vi o evangelho de hoje, digo, bom, né, vamos por aqui. Trata-se do milagre, de um dos milagres realizados por Jesus. Trata-se de um dos milagres realizados por Jesus. Aqui está tudo perfeito. Realmente, Jesus não fez apenas o milagre ali nas bodas de Caná. Realmente não foi apenas aquele. Depois daquele, que foi o primeiro, Jesus realizou vários outros milagres. Antes a Bíblia diz que não. Tá? Ah, mas tem aquele versículo que no Evangelho de São João que diz que Jesus Cristo fez outros milagres que não foram escritos. No mesmo capítulo, no mesmo texto, um versículo antes, porque Anguera vive de versículos isolados, assim como os protestantes, textinho tirado do contexto. Um versículo antes diz que esses milagres que não foram escritos, foram bastantes, tá? Muitos milagres, tá? Esses milagres foram realizados na presença dos discípulos, ou seja, durante a vida pública de Cristo, tá? A própria Bíblia confirma as bodas de Canaã, que ali foi o primeiro milagre de Cristo.
Vamos continuar aqui escutando as palavras do vidente de Anguera. Né? O Evangelho diz que foi o primeiro milagre de Jesus. O Evangelho diz, o Evangelho, tô falando do Evangelho de São João, tá? Não é o Evangelho de Judas Iscariotes, de São Tomé, o Evangelho, sei lá, de Maria Madalena. É o Evangelho canônico de São João. Diz que foi o primeiro milagre de Cristo. Ele está confirmando aqui, o Evangelho diz isso. Não significando, claro, que Jesus passou 30 anos. Existem teólogos... Não significando... Gente, vocês estão entendendo? Isso aqui é uma loucura? Vocês estão entendendo? O vidente está falando que o Evangelho diz que ele foi o primeiro milagre de Cristo, não ficando claro. Olha, gente, que nervoso. Sério, me dá um nervoso, porque quantas pessoas humildes que não têm conhecimento, católicos humildes, que nunca leram a Bíblia, não estão entendendo nesse momento que ele está falando. Amanhã vai repetir tudo que ele falou aqui. E muitos teólogos na Igreja Católica que eles acreditam que mesmo o Evangelho chamando, né, primeiro milagre, não significa que Jesus não tinha feito outros milagres. Quem são esses teólogos? Eu quero o nome de cada um. Os teólogos da Igreja Católica, eles acreditam que mesmo o Evangelho dizendo que foi o primeiro milagre, não foi o primeiro milagre. Quem são esses teólogos? Eu quero o nome de cada um, gente. Eu quero o nome de cada um. E se estiver vivo, eu vou ter que fazer uma denúncia. Se for brasileiro, vamos ter que denunciar para o bispo local. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave, gente. Isso é heresia. Sabe o que é heresia? Isso é uma heresia. Você está dizendo que livros canônicos inspirados por Deus estão errados, esses livros. Tem mentira ali. Não tem inspiração divina nesses livros. Anteriormente. Óbvio que ele fez. E Nossa Senhora disse aqui em Anguera... Agora nós já descobrimos. Presta atenção. Agora sim. É que assim, eu já falei, gente. Em Anguera, ali já é uma igreja. Tem seu próprio magistério. E da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana Única de Cristo, Anguera só aceita aquilo que passa pelo crivo do magistério da aparição. Se não passar pelo crivo do magistério da aparição, pode jogar no lixo. Pode ser a Bíblia, catecismo, santa tradição, pode ser qualquer coisa. São João Damasceno, Ata Apostólica, Constituição Apostólica de 1950, que diz que Maria passou pela morte. Joga tudo no lixo, porque não passou pelo crivo do magistério de Anguera, gente. Presta atenção nisso aqui. Para mim, que só lá no Egito foram mais de 200 milagres. Então a aparição falou, só lá no Egito foram mais de 200 milagres. Pega o livro, o Evangelho de São João e pode arrancar o capítulo 2. Joga no lixo, porque a informação não está precisa. Tem vários teólogos que eu não sei, tem que ter nome, número e série. Eu digo aqui, eu trago, por exemplo, São João Crisóstomo falando sobre isso na Catena Áurea, gente. Pega a Catena Áurea, sério, vai lá na Catena Áurea. Tem online, tá em espanhol, mas dá para ler. Tem todos os comentários de vários santos, padres e doutores a respeito desse texto e todos eles corroboram. Todos eles corroboram que ali foi o primeiro milagre de Cristo, ali manifestou a glória de Cristo, ali foi quando foi manifestada a vida pública de Cristo. E Jesus Cristo mesmo diz, não era chegada a hora dele ainda. Bote fé que a gente vai saber um por um com a graça de Deus. Eu não quero saber de milagre nenhum do Egito, porque não foi Jesus. Quem fez esse milagre no Egito foi um deus pagão. Quem fez esse milagre no Egito aí foi um deus pagão. Foi Baal, qualquer coisa lá. Jesus Cristo não fez milagre nenhum no Egito. Quem quer saber disso é quem não é católico. Quem é católico quer saber o que está na Bíblia Sagrada. Ah, mas tem revelação particular que nós acreditamos? Tem, desde que não contraria o que está na Bíblia Sagrada. Contrariou, não vem de Deus. Isso aí está no Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 65, 66, 67.
contrariou, corrigiu, completou qualquer revelação pública, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus, que ela conte tudinho, dando nome a todos os que foram curados e quais eram os problemas. Vamos esperar. Isso aqui é o cúmulo, gente. Isso aqui é o cúmulo. Mas assim, ó, eu quero de coração, que o Vidente de Anguera ele possa trazer os nomes desses teólogos. Eu preciso saber quem são esses teólogos. Que até hoje não encontrei nenhum. Nenhum. Já encontrei, sim, textos onde se levantou a questão. E Jesus Cristo, como de São João Crisóstomo, tá? E perguntam se Jesus Cristo não fez nenhum outro milagre antes das bodas de Caná. São João Crisóstomo diz que antes das bodas de Caná, Jesus Cristo não poderia ter feito nenhum milagre, porque ele teria se manifestado antes e a crucificação teria ocorrido antes do que deveria ser. Só isso e mais nada, tá, gente? Mas vem a calhar com aquilo que ele falou no dia 17, na catequese do dia 17, onde ele deixa claro que a Maria que aparece para ele não é a mesma Maria das outras aparições reconhecidas pela igreja. Ele deixou muito claro nisso. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo. Tá, só um minuto. Deixa eu colocar para vocês o vídeo. Tá aqui, ó. Prestem atenção aqui. Só um minuto. A prova de que Nossa Senhora não quer e nem Deus o mal da gente é o que acontece aqui em Anguera. Desde o dia 1º de janeiro de 2005, Nossa Senhora aparece e não sorriu mais. Entende? Pedro, mas por que então Nossa Senhora fala isso? Ela já explicou. Deus lhe escolheu para fazer essas revelações. E tem um achado. Preste atenção nisso daqui, gente. Alguém já viu na história das aparições marianas a própria aparição colocar regras? Ela mesma coloca regras para que possa ser reconhecido como uma aparição verdadeira. Sério. A aparição que não segue as regras da própria igreja. Né? Achei um site que divulga as mensagens de Nossa Senhora de Anguera. Por acaso, aqui antes de entrar ao vivo, onde Nossa Senhora diz, é na mensagem de 2010, anota aí, 5 de junho de 2010. O que você tem revelado aqui, nunca revelei antes em nenhuma das minhas aparições pelo... O que eu tenho revelado aqui, eu nunca revelei antes em nenhuma outra aparição. Por quê? Não é a mesma Maria, tá, gente? Se fosse a mesma Maria, seguiria o mesmo padrão das outras aparições reconhecidas pela igreja. Mundo. Somente nesta terra, Deus permitiu-me falar-vos dos acontecimentos futuros. Foi só aqui, só em Anguera que ela fala dos acontecimentos futuros. Em Fátima não revelou nada sobre o futuro. Perceba que não é a mesma aparição, perceba. Em Fátima ela falou de coisas futuras. É claro que deu nome aos bois, colocou data, colocou tudo, né? La Salette. E em outras aparições também. Aqui não, aqui ela está falando que é o primeiro lugar que ela aparece e revela coisas futuras. Será que é a mesma Maria? Não é, gente. Não tem como ser a mesma Maria, tá? O que vos transmito aqui nunca será revelado em nenhum outro lugar do mundo. Ah, e ainda nunca vai ser revelado em outro lugar. É exclusivo. Aí eu já falei para vocês, cara. Quem quer exclusividade? Quem nunca morreu? Maria Santíssima, com certeza não é, tá? Maria Santíssima nunca quis ser a primeira em tudo, exclusividade, nunca quis isso. Deus escolheu a terra da Santa Cruz para anunciar ao mundo aquilo que virá. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. Um fato assombroso se dará na Península Ibérica e a morte virá para os meus pobres filhos. E ainda só traz desgraça, né, gente? É só desgraça para tudo quanto é lugar do mundo, né? É só desgraça, né? Península Ibérica. Nossa Senhora tem feito revelações de coisas graves que vão acontecer também no Brasil. E existem dezenas e dezenas de profecias que Nossa Senhora fez para fora do Brasil e na mesma profecia ela está afirmando que o fato que vai acontecer lá nesses lugares fora do Brasil vai se repetir aqui no Brasil. Nenhuma se cumpriu, tá? Se cumpriu lá, por exemplo, falou que ia ter um terremoto, por exemplo, no Chile, que sempre tem. E o mesmo fato vai acontecer em São Paulo, só que em São Paulo
Não tô falando que a profecia fala do Chile e São Paulo, tô falando que é assim. A profecia fala de Roma e Ceará, entendeu? Só que aí acontece em Roma e no Ceará não aconteceu e fica aí para, sei lá, daqui 2000 anos. Então, essa dobradinha aí profética nunca se cumpriu. Essa é a realidade, tá? Não tem uma profecia de dobradinha, né, profética que se cumpriu até hoje. E ela cita algumas cidades e estados onde esse fato vai se repetir. Mas, para acreditar, tem que ter a graça especial de Deus. Não é qualquer um que vai acreditar nisso, não. Mas você é livre porque não faz... Tem que ter a graça de Deus para acreditar em tudo isso aí, gente. Que a Bíblia mente, a Bíblia está errada, que teólogos católicos também corroboram com isso, né? Enfim, que essa aparição é única, exclusiva, que não tem nada, que realmente não tem nada a ver com as outras aparições. Cara, tem que ter muita fé, meu. Tá falando hoje da fé dos ateus, tem que ter muita fé para acreditar no que eles acreditam, aqui também tem que ter muita fé, com certeza. Parte do depósito da fé, né? As mensagens, profecias de santos, de Nossa Senhora, na igreja, mesmo aquelas aparições em que a igreja permitiu, né, que os fiéis vão lá para rezar, né, oficialmente, né, aqui em Anguera não houve uma permissão oficial, mas também nunca houve nenhuma proibição, ao contrário, aqui a igreja acolhe fraternalmente os fiéis que vêm aqui sem nenhum problema, mas não faz parte do depósito da fé o que Nossa Senhora diz aqui em Anguera, nem em aparição nenhuma, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, fazem crítica a Anguera, as mensagens de Anguera, é porque as mensagens de Anguera chamam mais atenção do que qualquer outra de qualquer aparição. Por quê? Porque em nenhuma aparição no planeta Terra, Nossa Senhora apareceu durante 37 anos que ela aparece, tá? O tempo que eu falo agora é outra coisa. Em nenhuma aparição, Nossa Senhora apareceu durante 20 anos, que é o caso de Anguera, 1º de janeiro de 2005, até agora, já se passaram mais de 20 anos, e todas as mensagens, Nossa Senhora sendo católicos, fiéis, a igreja, uma após outra, durante 20 anos. No mínimo 3 vezes por semana, tá? E aí? Tu conhece algum outro caso no mundo que Nossa Senhora tenha feito isso? Não. Olha ela aqui explicando. Na mensagem do dia 5... Bem, tá bem, isso aqui a gente já viu que para ele o que acontece em Anguera nunca aconteceu em lugar nenhum, e realmente nunca aconteceu em lugar nenhum, né? Isso aí eu concordo em gênero, número e grau, tá, gente? Que nunca aconteceu. O que acontece em Anguera só acontece em Anguera, porque não tem nada a ver com a Maria, Virgem Maria, bem-aventurada, que apareceu, né, em outras aparições reconhecidas. Tem um outro vídeo aqui, gente, deixa eu subir ele agora, tá? Prestem atenção nisso daqui, cara, porque o que ele fala nesse vídeo acaba contrariando aquilo. Deixa eu ver se eu subi o vídeo certo aqui, tá bom? Vamos ver se... Mas vamos continuar sendo católicos, fiéis à igreja, fiéis ao evangelho, fiéis à igreja, mas nem todos da igreja, viu? Cuidado pra você não confundir minha fala. Seja fiel à igreja... Vamos, de novo, começar... Desde o comecinho aqui, preste atenção. Mas vamos continuar sendo católicos, fiéis à igreja, fiéis ao evangelho, fiéis à igreja, mas nem todos da igreja, viu? Cuidado pra você não confundir minha fala. Ele está falando que é para ser fiel ao evangelho, fiel à igreja, mas nem todos da igreja. Acho que ele é um, ele está se colocando também, né? Como alguém que não deve ser seguido. Por quê? Preste atenção. Seja fiel à igreja católica, mas não obedeça a qualquer um que está dentro da igreja. Porque se estiver ensinando coisa errada, é melhor que você não obedeça. Se estiver ensinando coisa errada, é melhor que você não obedeça. Né? Fica com Jesus. Entre o que está no evangelho e o que aquele fulano está ensinando ali, aí tu vê se bate certo, né? Entre o que está no evangelho... Deixa eu voltar aqui. Presta atenção, gente. Isso aqui é importantíssimo. É o ensinamento do próprio Pedro Regis contra a aparição de Anguera. Ó. Presta atenção. É melhor que você não obedeça, né? Fica com Jesus. Entre o que está no evangelho e o que aquele fulano está ensinando ali, aí tu vê se bate certo, né? Se tá de acordo, tá, então obedece. Se não tiver, entra aqui, sai cá e que o vento carregue lá pro Beleléu. Entende? Então vamos seguir a orientação do Pedro Regis, gente. Vamos seguir aqui a própria orientação do Pedro Regis, de novo. Hoje, na nossa catequese, quando eu vi o evangelho de hoje, digo, bom, né, vamos por aqui. Trata-se do milagre, de um dos milagres realizados por Jesus, né? O evangelho diz que foi o primeiro milagre
O Evangelho diz que foi o primeiro milagre. Jesus, não significando, claro, que Jesus passou 30 anos. Existem teólogos, e muitos teólogos na Igreja Católica, que eles acreditam que... Você vê que quando ele para pensar, assim, cara, tá vendo coisa assim que realmente... Né, ele tá criando na hora ali um argumento, entendeu? Tá? Eu não vou nem colocar em xeque que se existem esses teólogos ou não. Eu quero o nome deles, mas sabe, tá vindo um argumento ali na hora. Ali. Mesmo o Evangelho chamando, né, primeiro milagre, não significa que Jesus não tinha feito outros milagres. Mesmo o Evangelho dizendo, afirmando que aquele foi o primeiro milagre, não significa que ele não tenha feito outros milagres. Vamos voltar aqui para aquele vídeo de novo que eu acabei de colocar. Não cai na armadilha. Mas vamos continuar sendo católicos, fiéis à igreja, fiéis ao Evangelho, fiéis à igreja, mas nem todos à igreja, viu? Cuidado para você não confundir minha fala. Sim, sim. Seja fiel à igreja católica, mas não obedeça a qualquer um que está dentro da igreja. Porque se estiver ensinando coisa errada, é melhor que você não obedeça, né? Fica com Jesus. Entre o que está no Evangelho e o que aquele fulano está ensinando ali, aí tu vê se bate certo, né? Se tá de acordo? Tá, então obedece. Se não tiver, entra aqui, sai cá e que o vento carregue lá pro Beleléu. É isso aí, gente. O próprio Pedro Reis está mandando a aparição pro Beleléu. Cara, simplesmente, ó, é para entrar por aqui, sair que o vento carrega pro Beleléu. Quando ele vem e diz que Jesus Cristo fez 200 milagres, quando ainda era criança, ele afirma que categoricamente que a Bíblia Sagrada diz que o primeiro milagre foi nas bodas de Caná, e na mesma frase ele diz que não, mas isso aí não... Isso aí, mesmo a Bíblia dizendo isso aí, não quer dizer que ele não tenha feito outros milagres. E ainda diz que vários teólogos corroboram com ele. Eu quero saber o nome deles, tá bom, gente? Mas segundo os ensinamentos do Pedro Regis, não é para seguir os ensinamentos de Anguera, tá, gente? Essa é a realidade. Cara, isso é o cúmulo, gente, é o cúmulo, tá? Você que está assistindo, você é angueriano, você tá assistindo isso aqui? Você está assistindo? Você concorda com essa catequese, com isso que ele falou sobre o Evangelho de São João? Você concorda com isso daqui? De coração. Abra o seu coração, diga a verdade. Você concorda com isso ou amanhã você vai passar pano para o que ele disse e vai matar mais um leão por dia? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.